Oi pessoal, eu sou a Mila e eu falo sobre livros. É meu primeiro vídeo aqui no YouTube e já se inscreve, curte aí, só pra não passar mais vergonha. E se quiser também, dá uma passadinha lá no meu Insta, tem muita resenha de livro e indicação também se você quiser. Modéstia à parte, bem bons, tá? E já começando com um ponto bem polêmico, vamos falar sobre adaptações? Esse ano, nós, leitores, a gente não pode reclamar de nada, né? Começamos com A Empregada, que é um sucesso monstro da Freida McFadden, que eu achei que performou muito bem, tá? Mesmo com alguns pecadinhos ali com a história, a atuação da Amanda Seyfried, eu não sei falar o nome dela, a Amanda, que fez a Nina, superou qualquer coisa, qualquer buraco nessa história. Também teve o remake das adaptações de O Morro dos Ventos Uivantes, que eu não vou entrar muito em detalhes, né? A reexibição de Crepúsculo, Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, e mais um montão de outras aí que estão para chegar, né, durante esse ano. Eu, aliás, tô bem ansiosa para Verity, que foi o meu primeiro livro nesse retorno aí. Eu vou contar para vocês mais sobre a minha história como leitora, que depois que eu voltei a ler de um tempo de ressaca bem grande, eu comecei justamente com Verity. Lindo esse livro. Comprei, comecei a ler. Em uma semana eu devorei, pra quem não tava lendo nada, então foi bem rápido. E aí nunca mais eu parei, gente. Aí foi ladeira abaixo. Pois bem, como eu tinha gostado muito da linguagem da Colleen Hoover, achei que foi muito fluido, então eu resolvi meio que maratonar as histórias dela. Algumas me decepcionaram bastante, outras encaixaram muito bem naquilo que eu tava procurando. Inclusive uma delas, que é o ponto crucial desse vídeo de hoje, que é quem? O nosso amado ou odiado Uma Segunda Chance. Eu tenho visto que o pessoal ou fala muito bem ou fala muito mal. Não tem meio termo, ou você gosta ou você odeia. Eu particularmente sou do time que gosta, eu gostei muito dessa história. Eu acho que fluiu até melhor que Verity, porque Verity, ele é um suspense, né? Tem ali uma coisa mais misteriosa, mais true crime, que você precisa estar com o psicológico e afiado para poder passar por ele de boa. Mas Uma Segunda Chance é um romance. Ele tem essa coisinha gostosa de você sentir, né, a personagem crescendo ali na história. Eu vou dar uma breve resumida, porque na verdade eu quero falar sobre o livro versus o filme. Não é um livro que pegou todo mundo, então nem todo mundo também foi assistir. Eu acho que quem já não conhecia a história pelo livro também não ia assistir à toa, né, ou só por recomendação, enfim. Eu assisti esse filme ontem. A revolta que eu senti assistindo esse filme ontem me fez vir aqui, tá bom? E aí eu falei, não. Esse eu vou ter que falar. A Kenna teve um relacionamento com o Scott. Depois de um acidente, né, que veio a desviver o Scott, ela foi presa, ela se declarou culpada pelo acidente, pela morte dele, e aí ela foi condenada a 7 anos de prisão. Ela cumpriu a sentença e quando saiu ela voltou para a cidade deles, porque quando ela foi presa ela descobriu que ela estava grávida. O bebê acabou ficando com os pais do Scott. Então a história gira em torno dela tentar recuperar a filha, na verdade não recuperar a filha, mas recuperar o acesso à filha. Porque desde que ela teve a criança, ela não teve contato nenhum. E os avós proibiram que ela tivesse esse contato com a criança. Por motivos óbvios. Quando ela volta para a cidade deles, ela conhece o Ledger, que é o melhor amigo, foi, né, o melhor amigo do Scott. E na época do relacionamento, a Kenna e o Ledger, eles não se conheceram porque o Ledger jogava num time da NFL muito grande. Então ele não morava perto deles mais. Então eles vieram a se conhecer só quando a Kenna voltou para a cidade depois de sair da prisão. Muita coisa acontece e, obviamente, os dois se apaixonam. O Ledger fica dividido, né, entre cuidar da Jean, que é a filha do Scott, que tá com os avós dela. Ele trata a menina como se fosse filha dele. E ele fica dividido entre essa responsabilidade com os avós da criança, a criança e a Kenna. Porque a Kenna, até então, é culpada pelo que aconteceu com o Scott. A história se desenvolve, no final vem toda, né, a reviravolta em que a Kenna acaba sendo absolvida pela família e ela volta a ter contato com a filha. E ela fica com o Ledger, com a filha, e também cria ali a sua família
junto com a família do Scott. Essa é a história resumida e que basicamente também foi pelo filme. Porque eu achei que eles literalmente pegaram a história, resumiram e colocaram na telona. Entram outros aspectos que eu achei que pecaram demais nessa adaptação e que aí vem a minha opinião como leitora. Se você assistiu Uma Segunda Chance sem ler o livro, eu tenho certeza que você pode ter gostado da história, apesar dos atores. Eu não achei que a atuação foi tão rica assim, tão dramática assim, quanto o livro quis passar. A atriz que fez a Kenna, ela conseguiu transmitir um pouco do que era a Kenna dentro dessa história. Ela teve sim esse drama da pessoa triste. A Kenna é extremamente triste, ela sofreu uma perda muito grande, ela já vinha de uma vida muito sofrida, e já vou entrar nesse detalhe também. O ator do Lager, por exemplo, eu não achei que ele foi tão fiel ao que o próprio Lager da história passava. Ele não era uma pessoa totalmente carismática. Ele odiava a Kenna porque ela matou o melhor amigo dele. Então imagina quando você se vê apaixonado por alguém que na verdade você deveria odiar, você repele toda essa situação. E não foi isso que eu senti na adaptação. Mas vamos por partes. Primeira parte, a história da Kenna. Eu achei que eles poderiam ter gasto 5 minutos dessas 2 horas em mostrar um pouco mais de quem era a Kenna. Porque isso faz toda a diferença para essa história. A Kenna, ela não é sofrida porque ela matou o Scott, entre aspas. A Kenna, ela é sofrida porque ela é sofrida. Vamos lá. Na história mesmo do livro, né, conta que a Kenna, ela veio de uma mãe solo que cuidou dela da pior maneira possível. Perdeu a guarda da filha por pelo menos 3 vezes, tentou recuperar para poder deixar a menina Deus dará para o mundo. Então já se vê que ela tinha uma mãe extremamente negligente com ela. Então todo esse contexto da infância da Kenna fez total sentido para todo o sofrimento que ela foi passar depois e quem ela queria ser para a filha dela. No filme não se passa nenhum trecho sobre isso. O que eu achei uma tristeza, porque a história da Kenna era muito rica para mostrar quem ela era de verdade. Eu entendo a questão das adaptações terem um time certo ali para seguir com o filme, mas eu acho que eles poderiam ter usado de uma melhor forma em colocar pelo menos uma parte disso. Seja ela contando pro Scott o que aconteceu com ela, nesses remembers deles lá que passava para contar o relacionamento, sei lá, qualquer coisa. Ou até mesmo quando ela saiu da prisão e aí ela tá recapitulando a história na cabeça, sabe? Gente, 2 minutinhos já resolvi o assunto. Não tinha crise. Eu juro pra vocês, ia dar muito certo. Outro ponto que eu acho que eles pecaram demais, mas esse aqui realmente me doeu, tá? Esse aqui me tirou a paz de espírito. No começo do filme, ou da história, a Kenna, ela sai da prisão, volta pra cidade, depois, né, de um tour entre ela arranjar o apartamento, tirar a cruz, enfim, toda essa introdução, ela fala que ela vai pra livraria, onde ela e o Scott gostavam de ir, e ela descobre que a livraria virou o quê? Um bar. Quem é o dono do bar? Ele mesmo. O Lager. Porém, o filme retratou isso de uma forma muito rasa, porque a Kenna, ela tá muito triste. E quando ela descobre que a livraria foi com Deus, ela fica mais triste ainda. Então ela senta, começa a escrever as cartas que ela faz lá pro Scott e fica um tempão lá. Ela só pede um café e é um bar, ele ainda tem esse contato com ela e rejeita ela. Ele não fica conversando com ela, ele não fica de flerte. Só vai acontecer um flerte mais no final, depois de um tempão que ela tá lá sentada e quando o bar já tá fechando e eles acabam se beijando. Gente, não é nem só um beijo, é a primeira cena mais hot desse livro. É surpreendente, porque tipo, quando você tá lendo a história e aí começa, de repente, uma puta pegação, você fala, ué, o que tá acontecendo aqui? Do nada, os dois já estão se pegando, mas eles não se conhecem, eles não sabem quem é quem. E aí depois que rola toda uma pegação lá, inclusive eles estão dentro do carro, se eu não me engano, perto, sei lá. Faz tempo que eu li, então eu tô repuxando toda a história na minha cabeça. E quando ela se toca, quem é o cara que ela tá ficando, ela vaza desesperada. E aí beleza, aí começa toda a trama. E por que eles não retrataram isso no filme? Gente, é um romance, vamos colocar romance? E ficou um buraco pra mim, né, entre o livro e o filme, porque de repente eles foram construindo um afeto,
foram construindo um carinho pelo outro? Não, já tinha uma tensão sexual ali antes, já tinha uma conexão entre os dois, e é por isso que o Ledger ficou tão dividido entre eles, porque ele teve essa conexão com ela desde o início, e isso não foi retratado no filme. Tudo bem que depois a história teve essa ligação, mas ficou um negócio meio xoxo pra mim. Segundo ponto, e essa ainda no início do filme. Gente, muitos detalhes. No início do filme, retrata também os pais do Ledger chegando no bar de surpresa. Os pais do Ledger, apesar deles não aparecerem tanto nessa história, eles desempenham um papel muito importante na vida dele, de apoio, de cuidado com o Ledger mesmo, principalmente quando ele entra nesse dilema, né, entre a Kenna e os pais do Scott. Eles simplesmente não existiram nessa história. Não deram a mínima para os pais do Ledger. Eles simplesmente não existiram no filme. Um terceiro ponto que também me incomodou bastante. E, gente, essa aqui eu vou deixar por último mesmo, porque eu gostei tanto desse livro, mas eles deixaram uma história tão ruim no filme que eu acho que eu vou ter que até ler de novo para poder curar isso tudo que causou na minha cabeça. A resolução da história com a Grace e a Kenna. A Grace é a mãe da Scott. Cara, foi muito feio. Muito feio. A atriz que fez a Grace é a... Esqueci o nome dela. Gente, eu não sou boa com o nome, não. Né? Nem se iludam. Eu não sou boa. Então eu sempre vou falar assim, aquela lá, aquela tal pessoa lá. Aí vocês dão um Google e descobrem quem que é a pessoa, porque eu não vou saber o nome original da pessoa, né, no caso. Quem interpretou ela foi a Lorelai em Gilmore Girls. E eu adoro ela, adoro essa atriz, ela é maravilhosa. Fiquei muito chateada de terem colocado ela num papel em que ela não apareceu. Porque além dela ter um nome muito... mas eu não sei o nome dela, mas ela tem um nome muito bom. Além dela ser uma atriz renomada, no momento em que ela teria o momento dela no filme, eles cagaram em tudo. Porque não apareceu nada da conversa que realmente existiu entre a Grace e a Kenna. Inclusive, o momento em que a Grace vai até o apartamento da Kenna e começa a conversar, até ela chamar a Kenna para poder ir lá para casa e conhecer a menina, elas se resolvem por ali. A impressão que eu fiquei é que elas não sabiam se perdoar. E a história, ela gira em torno, inclusive, disso também, sobre perdão. E não teve esse momento. Parece que elas simplesmente se abraçaram e disseram assim, tá bom, beleza, a gente tá aceitando o que tá acontecendo aqui, você pode ir lá conhecer sua filha, você vai aceitar e vida que segue. Foi exatamente o que aconteceu. A conversa entre a Grace e a Kenna é um dos momentos mais emocionantes dessa história. Desenrola a história de um jeito muito emocionante, muito bonito. Ali sim, ela sente que ela foi perdoada pelo que ela se culpou e não pelo que realmente aconteceu. Teve o rolê lá do anel. Cadê o anel? Nem contaram a história do bendito anel. A conversa da Kenna com a filha até que deu uma salvada, porque a menina, graças a Deus, não acabaram com a personagem da menina. Lady Diana também foi incrível, foi muito bom. Foi uma das melhores partes do filme. A Diane e a Lady Diana com certeza salvaram esse filme. O resto ficou pra resto, gente. Bom, já ficou claro aqui que a minha revolta com o filme ficou bem grande, né? Mas eu recomendo, se você não leu ainda Uma Segunda Chance, dê uma segunda chance para Uma Segunda Chance. Com certeza é um livro muito gostoso de ler, de pensar. Esse livro faz a gente pensar muito. Eu recomendo super essa leitura, mas não recomendo o filme, tá bom? Não assista o filme! Tá uma bosta! E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem muita coisa na minha cabeça ainda pra surgir. Já li livro ruim também que eu vou falar mal. Já li livro muito bom. Já li a Cotar, que inclusive foi a última saga que eu li. Cara, que saga! E é isso. Um beijo. Tchau!